Aleluia. Hoje, irmãos, vou falar sobre um pequeno estudo sobre as primeiras cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo 1 e Timóteo 2. Timóteo 1 nos fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que a carta de 1 Timóteo e o segundo, alguns historiadores ainda têm alguns argumentos de falar que não foi escrita por Paulo. Mas eu quero dizer que ela foi escrita por Paulo. 1 Timóteo foi escrita na Macedônia, provavelmente em Filipos, cerca de 64 depois de Cristo, durante o intervalo entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo em Roma. A data provável seja 64 depois de Cristo e a segunda carta de 66 a 67 depois de Cristo. Naquele tempo, a religião se destacavam ali os epicureus e os estoicos. Eu quero dizer que apesar de toda a riqueza material em sua terceira viagem missionária, Paulo encontrou ali, irmãos, um povo não só atolado na decadência moral, como também na cegueira e pobreza espiritual. O nível cultural que se revelava naquela cidade era excelente, destacando-se ali os estoicos e os epicureus, filósofos, irmãos, que contendiam com Paulo em Atenas. Está no livro de Atos 17, 18. Eu quero dizer que os epicureus ensinavam que o prazer é o sumo bem dos homens, e os estoicos, ao contrário, ensinavam que o prazer nunca deve ser o motivo de nossos atos. Zenão de Sítio, o fundador dessa seita, irmãos, aconselhava os seus discípulos a dominarem os seus sentimentos para resistirem o mais possível de todas as influências externas. O estoicismo alcançava um grau de insensibilidade que se assemelhava muitas vezes à dureza. Eu quero dizer que a política da época ela era progressista. Economia, Éfeso era a capital e o principal centro de negócios da Ásia, parte atual da Turquia. Era um centro de transportes marítimos e terrestres, tão importante quanto a Antioquia na Síria e Alexandria no Egito. Éfeso era uma das maiores cidades no litoral do mar Mediterrâneo, uma cidade com suas peculiaridades, progressista, rica e idólatras. Os valores morais não eram os melhores, praticavam-se ali torpezas e cultos, e diversas divindades, sendo a principal o culto à deusa da fertilidade, a Diana dos Efésios. A cidade ocupava um lugar estratégico para o comércio que, dentre outras coisas, girava em torno da manipulação do ouro. O clima, irmãos, era um clima dominante, tropical de altitude. Mas qual que era o motivo da carta? Eu quero dizer que, em primeiro lugar, Paulo escreve para proporcionar encorajamento e instrução a Timóteo, um jovem líder. Não foi Paulo o fundador da igreja em Efésios, certamente fora um dos discípulos de João, talvez o próprio Apolo, pregador eloquente da época. O que se destaca nessa igreja é que não basta a uma igreja ser cristã, unida e cultivar vários outros valores importantes na vida do povo de Deus. Ela deve ser cheia do Espírito Santo. Não basta apenas ter a herdade da eloquência, precisa ser avivada pelo poder de Deus. Ao chegar ali, Paulo, irmãos, estranhou haver uma igreja tão pequena apenas com alguns poucos discípulos. Está lá em Atos 19:1. Eu quero dizer que a primeira carta, Paulo escreve a Timóteo a respeito do seu ministério e dá instruções a ele. Ele fala sobre a conduta das mulheres. Ele fala sobre a qualificação do pastor. Ele cita 17 itens que o pastor deve ter: honesto, sóbrio, vigilante, atensível, familiar e outros. Ele traz também a qualificação dos diáconos. Em 2 Timóteo, Paulo exorta Timóteo a fazer o povo a despertar o dom de Deus, sofrer pelo evangelho, defender a verdade, ser fortes na graça, ser um bom soldado, morrer por Jesus. Um atleta de Deus
pregar a palavra, ter a certeza da felicidade, da fidelidade de Deus. Eu quero dizer que Timóteo, ele dá um pouco também da sua... Paulo cita para Timóteo um pouco da sua despedida. Paulo começa a falar ali sobre a despedida, que estava chegando já ao seu fim. Então, Paulo escreve a Timóteo 1 e a Timóteo 2, sabendo que a sua consciência, a sua vontade e o seu trabalho estava sendo feito e estava sendo próspero. Aleluia!